E aí, pessoal, nós estamos aqui em nova fase do Bem Cultural, agora somente pelo nosso canal do YouTube, acreditando que haja pessoas que queiram escutar as mensagens e as entrevistas que nós trazemos para vocês. Nós já estamos aí no novo normal, já gravando em casa, já produzindo em casa, já editando em casa, e agora em casa a gente vai fazer todo esse programa para vocês. Inclusive estou aqui nesse meu cenário, esse cenário é instalado na minha área, vocês podem não acreditar, mas aqui eu estou do lado da minha máquina de lavar, mas o Rodrigo Santana CB veio aqui e produziu no meu armário esse cenário que eu apresento aí para vocês todas as vezes, todas as semanas, esse Bem Cultural que eu tanto amo e que esteve no ar na televisão durante 11 anos e agora segue sua trajetória da forma em que o mundo possa nos ver cada vez mais longe, cada vez melhor pela internet, né? Nós temos esse advento da internet para nos reproduzir e acreditamos que assim nós vamos conseguir fomentar nossas ideias e nossas conversas e nossos diálogos de uma forma muito mais rica. Hoje, aqui no nosso programa, nós vamos tratar desse tema que em novembro as pessoas comemoram, algumas pessoas fazem eventos, mas na verdade é um assunto a se discutir no nosso país o ano inteiro, que é a consciência negra. Então, durante esse mês eu quero trazer para vocês uma série de conversas sobre esse assunto para que a gente possa melhorar o nosso discurso, para que a gente possa errar menos e para que a gente possa fortalecer a luta contra o racismo. Tem gente que acha que as pessoas brancas não podem ou não têm propriedade para falar desse assunto. Realmente, gente, eu não tenho propriedade para falar desse assunto. Eu sou uma pessoa privilegiada branca mas eu fico muito consternada com o que passa as outras pessoas que eu considero que sejam iguais a mim e que não deveriam estar passando por tudo que passam só por conta de um tom de pele. Mas nós vamos conversar hoje com muita gente, nós vamos conversar durante esse mês com muitas pessoas e essas pessoas vão nos ajudar a pensar e a clarear o nosso pensamento sobre isso. Eu quero abrir o programa convidando a representante aqui na nossa cidade de Petrópolis, a Mônica Valverde, que coordena o projeto Afroserra, que é um ponto de cultura localizado no bairro da Mosela, e onde ela resgata aí muito das histórias dos negros que existiram na nossa cidade e que infelizmente não estão lembrados nos pontos que eles mesmos ajudaram a construir. Mônica Valverde, conta pra gente o que você está preparando para esse mês da consciência negra. Olá, Catarina Maú, todos do Bem Cultural. Prazer estarmos aqui com vocês de novo. Obrigada mais uma vez pelo convite. O Afroserra está quase virando sócio aí do Bem Cultural, hein, Catarina? Olha só, muito obrigada. E a gente está muito feliz de estarmos podendo falar um pouquinho do nosso trabalho nesse mês, que é o mês da reflexão contra a escravidão. Não é verdade? Bom, o Afroserra, ele começou de uma ideia lá em 2013. E no dia 13 de maio, nós fundamos o grupo Movimento de Resistência da Cultura Negra em Petrópolis. Qual é a finalidade? A gente falar de cultura negra, a gente resgatar memórias, a gente trazer atividades para o público petropolitano. Eu trabalho muito com jongo, sou apaixonada pelo jongo, mas a gente também faz pesquisas, a gente também faz outras atividades aqui na casa. Bom, falando da casa, no dia 13 de maio de 2019, nós conseguimos inaugurar aqui a nossa sede. Catarina esteve aqui com a gente, não é verdade? Você, Bruno, vieram aqui prestigiar a inauguração da casa. Tivemos várias atividades e a casa era composta, para quem não conhece, nós temos duas salas, sendo uma biblioteca, Carolina Maria de Jesus. Nós temos também uma sala de vídeo. Temos uma área externa
que é uma espécie de um mini teatro, onde acontecem apresentações musicais, oficinas, teatro, com uma capacidade de um público até 20 pessoas. Temos um espaço gastronômico também. Toda casa tem acessibilidade para cadeirantes, então isso torna ela bem democrática, não é verdade? Bem, agora vamos falar um pouquinho das nossas atividades. Desde então, desde que começamos a trabalhar e pesquisar, já fizemos várias oficinas de jongo nas escolas, oficina de jongo em faculdades, praças públicas, comunidades e alguns eventos que nós somos convidados também para participar, certo? Um destaque que nós temos assim uma grande felicidade de estarmos no livro PEA da Unesco. Nós fizemos uma oficina de jongo lá no Instituto Social São José e aí o Afroserra foi destaque nesse livro da Unesco. Então a gente tem uma grande felicidade em relação a isso. Nós temos várias outras atividades que também nos deram muita alegria, né, de participar, de fazer, né, de realizar junto com as escolas, com as crianças. E a gente vai caminhando sempre para o resgate disso e para levar conhecimento para as crianças, né? O Afroserra, ele acredita muito, muito que o mundo pode ser transformado e pode se tornar melhor através das crianças. A nossa proposta, nosso objetivo é levar o jongo, principalmente para as escolas, porque nós acreditamos que ninguém pode gostar do que não conhece. Então, levando o jongo para as escolas, principalmente da rede pública, a gente está dando essa oportunidade de conhecimento para que a criança entenda o que ela quer fazer da vida. De repente, ela vai assistir, vai participar e não vai gostar, ok? Mas, de repente, pode despertar nela alguma coisa maior em relação a essa dança, como aconteceu comigo. Bom, falando agora das próximas atividades do Afroserra, nós iremos ter na semana do dia 16 ao dia 21 de novembro a Semana das Pretas Afroserra. O que essa semana é? Essa semana vai ser dedicada às pretas de Petrópolis. As protagonistas dessa semana serão pretas petropolitanas. E a gente está fazendo uma programação bacana, só preta top, só preta maravilhosa, empoderada, que vão estar falando das suas vitórias. De tudo que elas conseguiram ao longo dos anos conquistar. Então é isso, a gente precisa empoderar principalmente as mulheres e as mulheres negras. E a Semana das Pretas tem esse objetivo. Quero agradecer mais uma vez pelo convite. Catarina, a gente está sabendo que o Bem Cultural agora vai tomar outros caminhos e desejamos muita luz para que esse teu caminho seja iluminado e de sucesso, como tem sido até hoje. Mais uma vez, gratidão por estar aqui e um abraço para todos do Bem Cultural. Prosseguindo aqui com o Bem Cultural, agora a gente vai escutar um depoimento que para mim é muito importante, porque fala de quanto é essencial que a educação de escuta converse, esclareça, empodere as crianças de cor preta. Então nós vamos chamar aqui a Bia Wolf, que fez um projeto magnífico aqui na cidade de Petrópolis no ano passado, dando para essas crianças de um bairro bastante carente aqui na nossa região, que hoje as escolas têm uma maioria de crianças da raça negra. E a gente tem aí essa questão das palavras também, né? Se a gente chama de preto, se a gente chama de negro. Mas a gente vai conversar sobre isso também aí durante o nosso programa.
Mas voltando aqui ao assunto da Bia, a Bia fez um trabalho tão espetacular que eu espero que muita gente assista, que muita gente reproduza para outros professores, porque é importante que essas crianças tenham essa apropriação do quanto elas são importantes no mundo, e muitas vezes elas ficam alheias à sua importância, à sua própria identidade, porque nós temos um racismo velado, né? Bia, conta pra gente sobre o projeto que você fez e, mais ainda, conta pra gente o que você sentiu, o que você descobriu ao realizar esse projeto Ubuntu, que é um nome muito bonito e você vai explicar aí também para as pessoas aí que estão escutando o nosso Bem Cultural hoje. Oi gente, bom dia, tudo bem? Eu sou a Bia e eu fui convidada mais uma vez pela Catarina Maú, uma queridíssima, e eu não tinha como recusar esse convite, lógico, para falar do mês da consciência negra. Dia 20 de novembro é o dia da consciência negra, né? E no ano anterior a Catarina havia me convidado para falar da exposição Ubuntu que eu tinha feito na escola, no Centro Educacional Comunidade São Jorge, carinhosamente amadrinhada por ela, né? Foi uma exposição que ficou na Casa de Educação durante 15 dias no ano passado, e foi um projeto que eu fiz durante todo o ano com as crianças lá do Centro Educacional Comunidade São Jorge. E aí a Catarina pediu que eu falasse um pouquinho da experiência que eu tive lá na escola, pra gente poder relembrar, rememorar. E aí, na verdade, quando ela me fez esse convite para eu fazer o vídeo pro programa dela, eu tava refletindo muito sobre essa questão do mês da consciência negra, né, do dia da consciência negra. E eu acho que isso devia ser uma coisa assim tão natural, que não precisasse de um mês ou de um dia, e que todo mundo se tratasse de uma forma igualitária, e que todo mundo tivesse os mesmos direitos, e que todo mundo tivesse a mesma oportunidade, que não precisasse que a gente enfatizasse isso durante um mês do ano. Isso tinha que ser uma coisa assim natural, porque nós somos naturais, nós somos iguais, nós somos todos juntos e unidos, era assim que deveria ser. E aí ela pediu para eu relembrar um projeto que eu fiz na escola no ano passado. Quando eu cheguei lá era simplesmente para dar uma oficina de História da África. E o nome dessa oficina era Ubuntu. E logo de cara eu apresentei para as crianças a filosofia Ubuntu, que é se uma criança estiver feliz, todos estarão felizes. Se uma pessoa estiver feliz, todos estarão felizes. A filosofia Ubuntu é que todo mundo tem que estar feliz, né? Essa partilha do sentimento de satisfação. E eu cheguei lá preparada para dar essa oficina de história da África, de empoderamento da cor, porque é uma comunidade com 98% de pessoas negras. E eu cheguei lá e falei, não, essas crianças precisam se identificar, se acharem e serem empoderadas dentro da cor da sua pele. No entanto, eles não tinham essa visão, eles não tinham esse empoderamento, eles não tinham essa satisfação de serem negros. E na verdade, eles não tinham nem a satisfação de ser seres viventes dentro do planeta. Eles não tinham isso. E aí eu me dei conta de que se eles não se vissem dentro dessa dinâmica de mundo, de fazerem parte de uma comunidade, de um todo, de uma escola, de uma família, disso tudo, eles não teriam esse engajamento de se empoderar enquanto pessoas negras. E aí eu vi que eu tinha que fazer uma outra oficina. Eu precisava fazer com que eles se enxergassem, se olhassem, se vissem e se colocassem dentro do mundo. E aí eu fiz a oficina Eu no Mundo.
E a primeira atividade da Oficina no Mundo foi uma atividade que eu alvoracei eles assim o máximo que eu podia, dizendo que uma pessoa muito importante na escola, que eles conheceriam uma pessoa importantíssima e aquela coisa toda, e eles ficaram super curiosos. E eu falei que chamaria um por um do lado de fora para conhecer essa pessoa importante. Foi quando eu dei para eles uma caixinha onde eles abriam e era um espelho. E eles ficavam olhando pra gente e falavam assim: mas sou eu. E a gente falava assim: sim, é você. Você é a pessoa mais importante da sua vida. Você é uma pessoa importante. E algumas crianças choravam, porque falavam pra gente que ninguém nunca tinha falado que eles eram importantes, que ninguém nunca tinha mostrado que eles eram importantes. E daí a gente começou de uma partículazinha dentro da sala de aula com um espelho, até que eles se envolvessem em outras coisas, primeiro da escola, da comunidade, da família, para eles se sentirem inseridos como pessoas no mundo, para assim eles poderem se identificar como pessoas negras no mundo. Hoje, depois de um ano, né? Aliás, mais de um ano que a gente começou esse trabalho, eu tenho total certeza que eles se sentem pessoas empoderadas, pessoas inseridas numa comunidade. Infelizmente a pandemia veio e meio que deu uma quebrada, né, nessa continuidade. Eu já não estava mais na escola, mas mantenho contato com todos eles. Então é uma coisa assim muito bacana, muito gostosa, de às vezes eu estar numa rede social e abrir ali a páginazinha deles e ver assim o quão empoderados eles são hoje, o quão magníficos dentro deles eles são hoje, porque eles colocam aquelas fotos lindas, coisas que eles não faziam. Eu lembro que quando eu fui fotografar as crianças para a exposição Ubuntu, que foi feita no ano passado, foi assim muito difícil para alguns de se olharem maquiados, arrumados, e sabe, a gente dá aquela levantada na autoestima para poder sorrir na foto. E quando eles viram as fotos, né, a gente tem os vídeos de algumas reações, né, quando eles viram as fotos, eles não conseguiam entender que eram eles, sabe? Que eles estavam ali, que eles estavam maquiados, que eles estavam arrumados, que eles estavam lindos e que todas aquelas pessoas que estavam na exposição tinham ido lá única e exclusivamente para vê-los. Então, assim, foi muito lindo, foi um trabalho bacaníssimo e foi um trabalho que, se eu pudesse, eu desenvolveria para todas as escolas, todo mundo ia fazer parte da filosofia Ubuntu. E aí a gente chegaria a um ponto de não ter um mês da consciência negra, que a consciência negra seria diária, seria todo dia, todo mundo se reconheceria, todo mundo se orgulharia. Então, assim, foi um trabalho que me marcou, que faz parte de mim, que até hoje eu colho frutos. Prova disso eu estar aqui gravando esse vídeo hoje falando do trabalho. Então, assim, agradeço a todo mundo que me ajudou naquela época, que me ajuda ainda, que faz esse projeto caminhar, mesmo ele tendo sido só 15 dias na exposição. Já tem um ano que a gente relembra o projeto Ubuntu, a exposição Ubuntu. Então eu queria agradecer, dizer que a Catarina é sempre uma querida, sempre estarei disponível e disposta, assim como você esteve para mim, e que quem sabe a gente consegue aí um outro dia nossa exposição Ubuntu novamente, ou numa outra escola, ou num projeto assim, num nível bem maior, numa escala bem maior, para que todo mundo possa participar e possa ter dentro de si o empoderamento. Muito obrigada, beijo. Continuando aqui com o nosso Bem Cultural, eu quero agradecer. Gratidão para mim é uma das maiores qualidades que um ser humano precisa ter.
E eu agradeço muito a parceria dos meus apoiadores, dessas empresas petropolitanas que estão do nosso lado, que continuam com a Bem Cultural no veículo que nós escolhemos para seguir, que é o canal do YouTube e as redes sociais. Então, nós vamos passar aqui daqui a pouquinho os comerciais dessas empresas que nos apoiam e quero agradecer e dar boas-vindas à minha nova apoiadora, que é a Linda Feitosa, que é a especialista em sobrancelhas da nossa cidade. Tô aí, ó, divando hoje. Repararam? Pois é. Esse aí já foi o início dessa nossa parceria, num grande papo, numa grande tarde que nós vivemos essa semana. Prosseguindo aqui com o nosso Bem Cultural, eu queria dizer o seguinte: como a gente pode melhorar nosso discurso? O que a gente precisa fazer para conhecer melhor tudo nesse mundo? Ler, gente, é ler. Gente que lê fica esclarecido, gente que lê tem discurso, gente que lê tem criticidade. Então, por isso, a gente continua na nossa manutenção desse quadro espetacular, que é o Legal de Ler, que eu tenho a felicidade de ter entregue nas mãos da professora Marina Branquinho Alves, e ela tem acrescentado a cada semana tão bem pra gente, tantas coisas interessantes e tantos títulos como sugestão. Marina, a gente está aí nesse mês da discussão da consciência negra e eu tenho certeza que o seu título vai falar também desse assunto. O que você indica pra gente? Oi, Catarina! Oi, pessoal do Bem Cultural, um prazer estar aqui com vocês. Iniciando o mês de novembro, vou trazer para vocês uma dica literária maravilhosa, já que nós temos aí o Dia da Consciência Negra. O livro é chamado Genocídio do Negro Brasileiro, Processo de um Racismo Mascarado. O autor desse livro maravilhoso é o Abdias Nascimento. O Abdias diz pra gente que ao longo do século passado prevaleceu uma visão muito errada de que os descendentes dos africanos que se encontravam aqui no nosso país tinham uma condição muito mais favorável do que as que eram vividas, por exemplo, pelos negros no sul dos Estados Unidos ou até mesmo na África, no sul do apartheid. Mais do que restabelecida que essa visão não existe, o Brasil seria, então, uma democracia racial? Um lugar em que o grande problema do negro é só a pobreza, que aqui não existe nenhum tipo de preconceito racial? Pois é, o Abdias foi nesse livro totalmente contra essa falácia. Ele se insurgiu ao apresentar no segundo Festival de Artes e Culturas Negras em Lagos, na Nigéria, em 1977, gente, em plena vigência da ditadura militar, um texto assim, combativo, que começa pelo próprio título, demonstrando que a condição dos negros aqui no nosso país não era realmente como aquela lá dos Estados Unidos e da África, não era mesmo, era muito pior. Eles eram vítimas não só de um racismo, de uma política, mas sim de um genocídio. Para usar o termo do autor já no título, que ausente das leis e dos discursos políticos, se revela cotidianamente assim, cruel. Assim, a reedição de O Genocídio do Negro Brasileiro não é apenas uma homenagem histórica para a constatação de um fato. Sim, um despeito ao trabalho dos ativistas e da mudança de mentalidade na Academia de Letras sobre a situação do negro.
a situação continua inalterada. Segundo a ONU, atualmente no Brasil ocorre a cada 23 minutos, gente, a morte de um jovem negro, em geral do sexo masculino, em geral pela ação ou omissão do Estado, da polícia. A instituição de escolha para se lidar com qualquer questão social no país é a educação. Isso tudo está no livro. Vocês acham que é preciso dizer mais? Mas o Abdias acha. E para você saber o que ele diz e que realmente condiz com a nossa realidade, leia o livro. Vale a pena. Até a próxima. Hoje eu chamei para fazer uma participação super especial aqui, um cara que mora no meu coração, um dos maiores músicos da cidade, um dos maiores percussionistas que eu conheço. E eu dei uma ligadinha para ele e falei: Paulo Peçanha, como é que você pode contribuir com a gente nesse mês da consciência negra? E ele aí preparou algumas coisas para a gente. Eu vou chamar então o Paulo Peçanha agora para ele entrar aí conosco e ele mostrar um pouco da música para a gente. Vamos curtir? Olá para todos, eu me chamo Paulo Peçanha, sou percussionista. Eu queria agradecer inicialmente ao convite feito pela minha amiga Catarina Maú, parceira de várias produções culturais. E hoje eu venho aqui para mostrar um pouquinho de alguns instrumentos que estão ligados à minha formação musical. Hoje eu escolhi trazer aqui o berimbau, que é um instrumento que está marcado na minha vida, que foi o início da minha vida musical, através da capoeira. Aos poucos eu fui abandonando a roda e me envolvendo mais com os instrumentos, e a partir daí foi criando um vínculo musical que já dura mais de 40 anos na minha vida. Então hoje eu gostaria de mostrar alguns toques e vou interligar 3 toques diferentes para que a gente possa ter uma ideia da diferença de nuances que existe nesse instrumento. Eu vou tocar um pouco de um toque de Angola, que é um tipo de capoeira que é mais voltada para movimentos mais plásticos, mais ornamentais, e dando sequência, ligando numa capoeira de regional, que são movimentos mais diretos, uma capoeira jogada de forma mais em pé, e depois eu vou concluir com um pouquinho de samba de roda. Vou interligar os 3 toques para que a gente possa perceber as diferenças desses 3 toques, tá? Confirmando aqui o grande prazer de estar aqui participando desse movimento com a Catarina Maú nessa produção, que a gente está sempre junto.
Então é isso aí, hoje eu mostrei um pouquinho do berimbau e das próximas vezes eu vou entrar com o movimento de tambor, mostrando alguns toques de tambor que vieram dos nossos ancestrais africanos, e a gente vai continuar ilustrando esse programa com muita música e muito ritmo. Valeu, muito obrigado. Gente, eu ontem tive uma experiência espetacular aqui com o nosso Bem Cultural. Ontem porque estou gravando aí um pouquinho a cada dia, de acordo com os nossos quadros. Nós temos trabalhado muito para trazer para vocês muita qualidade, para fazer o nosso melhor, como sempre, porque nós acreditamos e amamos a cultura, é nossa missão. Inclusive, nós não queremos falar para multidões, nós queremos falar para poucas pessoas, para as pessoas que realmente se interessam e merecem conhecer e discutir conosco alguns de nossos assuntos. Nós já sabemos que esse tipo de cultura que nós desenvolvemos, ele não chega às multidões. A gente não tem um trabalho comercial, mas também não pretende ter. Nós pretendemos ter esse tipo de trabalho que temos aí hoje, enriquecendo, trocando, formando parcerias e evoluindo juntos, né? É como disse a Bia aí na entrevista anterior, se um não está feliz, ninguém fica feliz. E a gente quer ficar feliz com o nosso núcleo. Voltei a gravar com Bruno Patrício, olha que beleza, eu estava morrendo de saudade, contabilizei aí nos dedos, foram 9 meses de afastamento, Bruno gravando de lá e a gente gravando daqui. Mas agora a gente resolveu se reunir uma vez ao mês, pelo menos, para que a gente possa gravar o nosso quadro, batendo aquele papo, principalmente o Bruno, que tem muito a dizer para a gente sobre essa questão da consciência negra. Vocês vão ficar então com esse drink que o Bruno trouxe aí pra gente hoje, com esse papo, que foi muito importante pra gente. E aí, pessoal, hoje é com grande prazer, grande privilégio que nós voltamos ao Bar Bem Cultural. E hoje vou começar a gravar de novo com o meu querido amigo Bruno Patrício, nosso bartender residente. Agora nessa nova temporada do Bem Cultural, somente pelo YouTube. Nós estamos aí no novo normal, e o novo normal é na rede social, não é verdade? Bruno, e aí, tudo Exatamente. bem? Estou muito feliz, Tá com Catarina. saudade de estar aqui perto de mim? Falei, tem que em cada é legal, mas não tem quem beba, não tem quem aprecie, quem converse com você, vai ser uma diferença do caramba. Então estou muito feliz aqui, esse novo normal da gente. Pois é, gente, a gente está aqui num lugar arejado, vocês podem ver, estamos com distanciamento, estamos respeitando os protocolos, chegamos aqui de máscara e assim que vai ter que ser até ter a vacina. Mas a gente precisa bater um papo, né? Essa troca estava fazendo muita falta aí no nosso programa e no nosso Bar Bem Cultural, ele nasceu justamente para isso, para a gente ir. Bruno vai ensinando um drink enquanto a gente vai conversando sobre algumas coisas importantes aí na nossa vida. Esse mês de novembro nós queremos dedicar a discutir um assunto que é muito importante, ele é um assunto para todas as pessoas, que é essa comemoração ao Dia da Consciência Negra. Estava conversando com o Bruno sobre isso aqui nos bastidores, que quisera que não existisse mais essa necessidade de se falar em consciência negra, porque nós já deveríamos ter entendido que esse nosso país, ele é um país de diversidade e que nós tivemos aí essa triste marca da escravidão. Bruno, nós estamos conversando sobre isso, né? Que as pessoas falam às vezes, essa coisa de racismo, isso é mimimi, que as pessoas têm todas as oportunidades, que quem lutar chega lá, quem luta chega nos lugares, quem se esforça. As pessoas começam a comparar isso. Mas você que é um cara que tem a sua pele preta, eu queria que você falasse um pouquinho aí para os nossos telespectadores, a gente vai falar isso em novembro inteiro, inclusive. Você já sofreu preconceito racial? Muito. Até hoje a gente vê, mas a gente deixa de
correram para os nossos direitos porque não vale a pena. Às vezes não vale a pena, porque é todo dia. É um entrar numa loja, é um andar numa calçada, é ir numa cafeteria diferente, classuda mais ou menos. As pessoas já te olham diferente, independente de como você está vestido. É uma realidade. Eu vejo isso toda hora. Quando eu entro em uma loja, tem uma vez quando eu entrei em uma lojinha, tinha de 99 para comprar um vasinho que eu vi lá, eu gostei. O cara saiu, o vigia da loja, acho que era dono, sei lá. Ele saiu da porta da loja, a partir que eu entrei, e ficou me seguindo na loja, sabe? Quer dizer, só porque o cara tem a pele preta, quer dizer que ele já é tido como marginal. Exatamente. E, tipo assim, não importa quando você pode estar de terno, que as pessoas vão te discriminar do mesmo jeito. Nem que seja com olhar, seja com pensamento, não adianta. Que a gente, só que tá na pele sabe e sente que é isso, entendeu? Então, Bruno, eu me sinto assim muito na obrigação, na verdade, as pessoas falam assim, mas a gente que é branco não tem, a gente não tem propriedade do assunto. Realmente, gente, nós que nascemos brancos, que eu costumo dizer que isso é um privilégio nesse país, infelizmente, eu tenho o privilégio de ser branca. Eu não sei, eu nunca sofri esse preconceito. Onde eu chego, eu sou bem recebida, mas eu sei que o preconceito existe e eu não vou me calar num programa de cultura, numa proposta que eu tenha, não vou me furtar de falar sobre isso e dizer que eu sei que a desigualdade está aí e eu sei que esse preconceito é o mais dolorido porque ele é velado. As pessoas falam muito, eu não sou racista, mas eu não queria um germo preto. Eu sou racista, mas eu não queria que as minhas netas nascessem de mamãe preta. Exatamente. Então, quer dizer, gente, se você não é racista, você é racista sim. Quando você conseguir olhar o outro ser humano sem ver a cor que ele tem, ver ele como ser humano somente, eu acho que a gente consegue, então, não precisar mais comemorar ou discutir o Dia da Consciência Exatamente, Negra. que é um dia que é um mês, literalmente, que eu acho que para ser lembrado, comemorado, mas é muita tristeza que foi. Eu já discuti com um amigo meu, até de amigo não conhecido, conheci no barzinho, ele questionou, porque ele é de alta classe, sei lá, ele questionou a cota. Eu falei com ele, cara, a gente precisa de cota sim, cota para quem precisa, claro, e para quem é negro mais ainda. E, cara, tem muito sangue, eu acho que desses paralelepípedos da catedral, tem muito sangue negro ali. Então, cara, é mais que o nosso direito, é o mínimo. É o mínimo para conseguir reparar. A longo prazo, a cota, eu sou totalmente a favor da política da cota, principalmente a racial, porque, infelizmente, a maioria das pessoas de cor preta, elas são pobres. Então, por quê? Porque elas não tiveram as mesmas oportunidades. Não adiantou libertar os escravos, mas não dá para essas pessoas as condições para elas poderem ascender na vida, né? É assim, porque depois da Lei Áurea, foi muito sofrimento ainda, porque ninguém queria empregar um negro, ninguém queria dar trabalho para um negro, nada. E eles não tinham casa, né? Não tinham nada. Eles foram livres lá no país deles, né? Vieram e aqui foram morar se prestando esse serviço escravo. E depois eles poderiam fazer como? Né? Aonde que foram para eles, né? Isso aí que o povo não vê. Mas a gente está aí durante esse mês inteiro de novembro para discutir esse assunto. Nós vamos ter vários especialistas. Eu estou feliz desse nosso novo normal do nosso programa, que a gente está agora também somente no nosso canal do YouTube Bem Cultural TV. Se inscreve aí para que a gente possa falar sobre isso. Bruno, o que a gente vai ter hoje aí nesse drink? Então, fazer algo simples hoje. Limão siciliano, que eu já cortei aqui, porque o limão da caseira, ele tem casca muito grossa. Eu tive que descascar ele e tirar um pouco da casca. Tá aqui limão siciliano, um manjericão para dar uma refrescância, açúcar normal e nosso apoio Itajuana. Passo no carvalho amburano. Bruno, enquanto você vai preparando aí, eu queria ir falando umas coisas aqui com os nossos seguidores, tá bom? Vai lá. A gente usa muitas vezes na nossa vida expressões que nós nem sabemos que são expressões racistas. E eu vou contar aqui algumas para vocês. Peço perdão que já usei algumas delas, porque a gente vai repetindo esse discurso que nós aprendemos na nossa família, mas não quer dizer que a gente tem que ensinar os nossos filhos sobre isso. A gente não tem que reproduzir as coisas erradas, a gente tem que refletir e aprender.
E com certeza também já tive discurso racista, porque foi assim que eu escutei, foi assim que meus avós escutaram, mas a gente agora, né, que está amadurecendo, que está discutindo mais, que está falando sem tabu sobre essa coisa do racismo, nós temos essa oportunidade de mudar. Então essa mudança eu convido vocês aí a refletirem comigo algumas expressões que a gente usa e que nem deveria usar. Vamos lá. Vou deixar umas para cada programa que a gente vai estar gravando, tá certo? Quando a gente fala assim, ó, a coisa tá preta, é porque a gente está achando que a coisa tá errada, que ela tá ruim. A gente associa sempre a fala racista, porque a gente reflete que o preto é uma coisa desconfortável, que o preto é uma coisa perigosa, o preto é uma coisa difícil. Olha só como é que a gente é racista quando a gente fala, a coisa tá preta. Que cor que tem essa coisa pra gente já logo dizer que seja o preto a cor da coisa ruim? Aí quer dizer, se a pessoa é preta, a gente acha, ela se sente ofendida, porque na verdade é aquilo que ela carrega desde que ela nasceu. A gente tem aquela outra mania, olha só que coisa horrorosa, é quando a gente fala assim, a gente que eu tô dizendo que eu tô me colocando na sociedade, né? Isso é serviço de preto. Quando o serviço tá feio, quando ele tá mal acabado, a gente fala assim, ah, isso é serviço de preto. Gente, isso é uma coisa muito racista, porque por que a gente associa esse serviço mal feito a uma pessoa preta? Porque é disso que a gente está falando, serviço de branco e serviço de preto. Olha só como é que a gente é racista sem saber. Existe também aquelas outras expressões assim, magia negra, lista negra e eu sou a ovelha negra da família. Por que a gente fala ovelha negra da família? Porque todos os brancos são bonzinhos e só os negros é que são ruins. Aquela pessoa que apronta é a ovelha negra. O que as ovelhas têm com isso? Mas mesmo para usar uma expressão falando de um animalzinho tão bonito, a gente ainda é racista. Bruno, você sabe disso que eu tô te dizendo? Sei sim. É igual falar, tinha que ser preto quando eu falar uma coisa, sabe? Pois é. Você dizendo que preto só faz merda, sabe? Preto só faz coisa errada, não sabe fazer algo direito, entendeu? E o Bruno já terminou ali, eu também vou terminar aqui, mas eu vou falar só a última, Bruno. Inveja branca. Eu estou sentindo uma inveja branca de você hoje. Gente, por que a inveja é branca ou a inveja é preta? Porque por que tudo que é branco é associado a coisa boa? A inveja branca é uma inveja boazinha, uma inveja assim, sem fazer mal algum. E a inveja preta, né? E quer dizer, ao contrário dessa, é outra inveja que faz mal para as outras pessoas. É aquela inveja que te joga uma energia negativa, mas a inveja branca é perdoada. Gente, tá errado, vamos parar de usar esse branco e preto desse jeito. Bruno, exatamente. Hoje, ó, depois de muito tempo, eu degustar esse drink, ó, Gente, há quanto tempo que vocês não vêm a gente se entregando esse drink? E eu vou então me despedir do Bruno agora pra gente partir pra experimentação. Bom demais a gente estar aqui de volta no nosso bar, Bruno. Com certeza. Um beijo pra vocês e a gente continue com o nosso programa. Tô me despedindo aqui, Bruno, do povo que tá assistindo a gente agora, porque a gente vai produzir, ó, esse videozinho aí que tá fantástico. E o Bruno volta no próximo programa. Espero que vocês tenham curtido esse programa e eu quero terminar oferecendo a vocês um presente que eu ganhei. Vou compartilhar com vocês um presente que encheu meu coração de alegria, porque, como todos devem saber, o que eu mais gosto de fazer na vida é escrever. Escrever é onde eu faço minha terapia, é onde eu organizo meus sentimentos, é onde eu organizo meu pensamento crítico. E um dia desse eu postei lá no Facebook um texto e a nossa querida, conhecida aqui também na cidade, contadora de histórias, bibliotecária, Alaide Guedes, me mandou pelo WhatsApp ela declamando, ela dizendo o meu texto. E é um texto que fala tanto dessa nossa relação, às vezes até doentia, com as redes sociais, que isso me incomodou e eu passei para o papel todos esses meus sentimentos. Porque a gente fica aí consumindo o dia todo, postando. Desculpa, gente, se eu posto muito, desculpa se
eu também faço isso que eu estou criticando. Eu reconheço no meu próprio texto que eu também sou uma pessoa que, na avidez de compartilhar, talvez a gente compartilhe muito, talvez a gente fale muito das nossas histórias, mas eu trabalho também com tanta coisa que eu quero ficar contando para vocês, né? Mas esse texto ele fala disso, da gente ter essa medida, que é a gente que usa o celular, não pode ser a rede social e o celular usar a gente. E a Laide, ela fez aí uma interpretação desse texto que me emocionou totalmente. Então eu quero terminar esse nosso encontro de hoje com a Laide Guedes. E eu volto na próxima semana. Um beijo para todos vocês. A tela, o dedo, a decisão. Texto de Catarina Maú. E, de repente, na ponta do dedo e mirando uma tecla, ainda que sentados à mesa do café da manhã, despojados no conforto do sofá, ou nas areias brancas de uma praia paradisíaca, damos ao nosso celular este objetinho, que deveria ser o único a servir nesta relação, a capacidade de nos empanturrar com um sem fim de informações ou desinformações. Textos, memes, notícias, cobranças, excessos de gentilezas plásticas e tudo mais que nos faz concluir aquilo que poderia ser para o bem se torna um peso incalculável e avassalador. O excesso nos impossibilita de degustar e apreciar como fazemos com as coisas que realmente admiramos e queremos manter na memória. Me sinto muitas das vezes nas redes sociais e em suas relações comigo e entre si, como se recebesse 20 saquinhos de Cosme e Damião num só dia. Como se fosse morrendo de fome a um brush, como se saísse de um restaurante de comida quilo, e como se passeasse num ônibus turístico por 10 pontos num lugar onde nunca fui. Eu sou do tempo e do jeito de olhar, olhando e vendo. Eu prefiro ter uma frase e refletir sobre ela por um dia que escutar 5 entrevistas e não lembrar amanhã de nenhuma. Gosto de dialogar com as páginas de um livro e ler e reler um poema várias vezes. Um croissant e um cappuccino me bastam, se me derem espaço para degustar calmamente enquanto observo as pessoas que passam. Não quero 10 saquinhos de Cosme e Damião. Prefiro uma única paçoca e um doce de abóbora, para comer lentamente, deixar bailar na boca e sentir na ponta da língua. De repente, não apreciamos verdadeiramente mais nada nesse mundo de curtir ou não curtir, nesse mundo hostil de seguidores que seguem ou não, mas não falam nada, porque estão como nós, também empanturrados nesse excesso que nós também causamos. Na ponta do dedo, algumas teclas também estão ao nosso alcance. A de desligar as notificações, de silenciar grupos e seres que compartilham sem diálogo, como os brindes que recebemos pelos correios sem pedir. Lembram? Também na ponta dos nossos dedos, a decisão de iniciar diálogos reais, sem recursos ilustrativos do Pinterest. Vai ver que o sol nasceu lindo, que você tem livros que são o máximo, que o silêncio não é solitário, que é bom demais não saber tudo, nem ser responsável por dar em primeira mão todas as notícias e fake news. Enfim,
que a vida é real e é maravilhosa e também está ao alcance dos dedos, mas muitas das vezes longe da tela.